Vamos lá, como eu disse para vocês, nós vamos falar agora eu tenho minhas dúvidas se o rodízio vai ser realmente efetivo, de verdade. Eu penso mais, né, no sentido de que não vai ser uma medida efetiva. Mas tem uma outra questão, que é a construção do caminho político para o lockdown, né? De repente é isso, para que se justifique, inclusive judicialmente, um pedido de lockdown, que todas as medidas foram tentadas e elas não foram efetivas. Então, talvez seja isso também, né? Talvez os governantes nossos estejam construindo um caminho para o lockdown. Beleza? Então vamos lá. Enquanto nós não podemos mudar essa situação do vírus, vamos mudando aquilo que nos é possível, que é o conhecimento, que é aprofundar o conhecimento, que é melhorar. Nós conseguimos mudar a nossa maneira de pensar, nós conseguimos melhorar a nossa maneira de pensar referente a contratos, e eu tenho, de verdade, feito grandes descobertas por meio desse novo formato, desse novo sistema. Confirmo e garanto para vocês que não está sendo fácil, não está sendo confortável, né? Essa mudança, essa adaptação, mas eu tenho notado um crescimento, pessoal. Então, eu gostaria já de público aqui, né? De público restrito, agradecer a todos vocês que têm acompanhado aí as minhas aulas, a todos vocês que têm acompanhado, mandado um feedback com relação ao material que eu tenho disponibilizado para vocês, que têm assistido as aulas lá que são disponíveis que eu coloco, né, disponibilizado lá no YouTube, tenho procurado interagir no grupo de WhatsApp. Então, como eu disse, é o novo, estamos nos adaptando, não tem sido confortável para mim e eu tenho certeza que tem sido ainda mais desconfortável para cada um de vocês, mas isso faz parte do crescimento. Nós temos que crescer de algum modo nesse momento. Não é um momento bom, não é um momento legal em que a gente só tem que olhar para o lado bom, mas o que tiver de bom realmente deve ser aproveitado. Eu até fiz um vídeo esses dias, né, mais direcionado para um outro público, mas falando com relação a isso. Pessoas que querem vender somente o lado bom de um momento tão ruim como esse. Não, é um momento ruim. Nós temos que ter a certeza disso, de que é um momento ruim. Nós temos que aceitar que é um momento ruim e aprender a lidar com isso, porque os momentos ruins eles vão fazer parte das nossas vidas, né? Essa pandemia ela aflige e afeta a todos, mas em algum momento da vida pode acontecer que um de vocês ou algum familiar de vocês se encontre perante uma doença em que ele vai ter que ser forte, em que você vai ter que se adaptar e assim por diante, né? Então essa a pandemia nos une na aflição de todos e, como eu disse, é ruim, é um momento complexo, delicado, mas é possível que aprendamos alguma coisa, que possamos evoluir em outras questões. E aqui, em relação aos contratos, nós vamos evoluir falando sobre o preço. E aqui é muito importante, porque o preço ele está dentro do regramento do contrato de compra e venda, ele tem 4 artigos, 85, 86, 87, 88 e 89, ele tem 5 artigos que se dedicaram ao tema, tá bom? Então vamos aqui para os artigos para que vocês tenham uma noção. A partir do artigo 485. A fixação do preço pode ser deixada ao arbítrio de terceiro que os contratantes logo designarem ou prometerem designar.
Se o terceiro não aceitar a incumbência, ficará sem efeito o contrato, salvo quando acordarem os contratantes designar outra pessoa. Pessoal, pode parecer estranho, pode parecer absurdo, mas é possível que em alguns contratos as pessoas designem uma terceira pessoa, os contratantes designem um terceiro que não faz parte da relação contratual para que ele determine o preço da coisa. Aí você vai me perguntar, Leonardo, qual é a utilidade disso? Imaginemos, e eu gosto de usar o exemplo de obra de arte. Olhem que é muito complexo conseguir determinar o preço de uma obra de arte. Então, você deve ser um conhecedor profundo de obra de arte para poder determinar um preço mais justo, mais adequado. Então, em uma negociação, em uma transação que às vezes envolva obra de arte, é comum que as partes elas designem um terceiro para definir o valor. Um outro exemplo, imóveis. Então, embora você possa ter uma noção de quanto custa uma casa, de quanto custa um prédio, ou mesmo um apartamento, o ideal é que você entregue essa definição de preço a um corretor de imóveis, que é alguém altamente especializado nisso, na definição de preço. Então, as partes, por exemplo, na compra e venda de uma casa, elas dizem, olha, eu não sei quanto vale a casa, mas eu quero comprar. Tudo bem, vamos buscar 3 corretores de imóveis que vão, cada um, determinar o preço para o imóvel e nós podemos pegar o preço intermediário, nós podemos pegar os 3 preços e fazer uma média. Então, observem que é uma possibilidade trazida pelo código, não é a regra. A regra é que o contrato, né, é definido pelas partes por meio de consenso e elas avaliam e chegam a um preço. Mas é possível que a um terceiro seja designada essa incumbência. Também se poderá deixar a fixação do preço a taxa de mercado ou de bolsa. Vamos lá, commodities, né? Preço, quanto é que eu vou te pagar pela soja? Bom, você vai me pagar pela soja o preço que tiver na bolsa de valores. Então, é possível também que esse preço seja fixado a taxa de mercado ou de bolsa, tá bom? Eu digo o dia, ó, você vai me pagar o preço do dia 20 de maio de 2020 pela minha soja. Ok? Até aí tudo bem, né? O 487, ele diz, é lícito às partes fixar o preço em função de índice ou parâmetros, desde que suscetíveis de objetiva determinação. Muito bem, olha só, você vai me pagar o preço da casa, você vai me pagar 100 mil reais de hoje, só 100 mil reais, só que você vai me pagar ele daqui 60 dias, corrigido pelo índice de inflação. Então, você daqui 60 dias, você projeta a inflação sobre os 100 mil reais e esse é o valor pelo imóvel, tá bom? Então, também é possível que o valor seja aferido em função de índice. Quando ele fala em função de índice, porque você tem que ter uma referência para poder aplicar o índice. R$10 mais inflação, R$100 mais IGPM, e assim sucessivamente, seja qual for o índice. O 488, convencionada a venda sem fixação de preço ou de critérios para sua determinação, se não houver tabelamento oficial, entende-se que as partes se sujeitaram ao preço corrente nas vendas habituais do vendedor. Eu já exemplifiquei para vocês o caso do meu pai, em outras aulas, que ele, para não voltar com a mercadoria, ele determinava, pedia que os seus funcionários deixassem com um determinado cliente dele. E o cliente não havia feito o pedido, não sabia do que se tratava, mas quando os funcionários do meu pai chegavam lá, diziam que meu pai tinha pedido para deixar a mercadoria, ele recebia a mercadoria, revendia a mercadoria. E com 2 semanas, 15 dias após a entrega, e muitas vezes a pessoa que tinha comprado já inclusive tinha vendido a mercadoria, meu pai chegava para receber. E então, só então eles iam negociar o preço pelas mercadorias. E o que era que eu via, o que era que acontecia?
né, para que eles chegassem a um preço a ser vendido. O meu pai apresentava as outras notas fiscais para o comprador e dizia, olha, para fulano de tal eu vendia esse preço, tá aqui, é esse o preço que usualmente eu tenho utilizado. E ele ia e pagava o preço que meu pai usualmente tinha vendido para outros clientes. E assim era que funcionava. Essa é uma aplicação do 488. Eu já trouxe exemplos para vocês de como, né, em algumas situações, o preço não é fixado no momento da celebração. Tá bom? O parágrafo único, na falta de acordo, pode ter havido diversidade de preço, prevalecerá o termo médio, né? Isso aí, se necessitar de uma intervenção judicial, esse é o critério que o juiz utilizará. E eu grafei aqui o 489 porque ele é bem específico e ele é importante, tá? Ele fala sobre nulidade do contrato. E acho que foi a Ana, né? Que me fez a pergunta sobre nulidade e anulabilidade. Isso, foi a Ana. A diferença entre nulidade e anulabilidade. Olha aqui, ó. O contrato, né? Que o preço fica ao arbítrio exclusivo de uma das partes, ele é nulo. Ele é nulo, ou seja, os efeitos retroagem ao momento da realização do negócio. E o que isso quer dizer? Deixar o arbítrio do preço ao exclusivo de uma das partes. A gente consta no contrato lá, eu vendo a caneca para você, Ana, e digo assim, nós constamos no contrato. Você, o Leonardo, vende para a Ana uma caneca amarela com capacidade para 300 ml do preço. O preço, quem determinará será a Ana, que vai pagar quanto ela entender que vale. Não, Ana, serviço não entra nesse regramento. A prestação de serviço, ele tem regramento próprio, tá? Entendido? Então, é nulo o contrato, nulo e não anulável, é nulo. Tá? É como ele é da mesma categoria do contrato celebrado pela criança com 12 anos de idade sem estar representada pelo seu representante legal. Também é um contrato de nulidade, nulo. É a mesma coisa de um contrato simulado. A simulação também gera a nulidade de um contrato, diferente da lesão. A lesão, ela gera a anulabilidade de um contrato. Tá? Perfeito, então, com relação ao preço, vamos ver o que eu escrevi aqui. Tem mais alguma coisa aqui com relação ao preço. Determinado em regra pelo livre debate entre os contraentes, podendo ser determinável, inclusive por terceiro, mas não ficar ao arbítrio exclusivo de uma das partes. Deve ser pago em dinheiro, deve ser também sério e real. Isso aqui é importante, pessoal. Ó, o preço de um celular, esse é um smartphone, né? Não existe smartphone a R$100. Não existe smartphone a R$100. Não é possível. Então, se alguém, né, celebra um contrato com um preço de R$100, eu não posso atestar que esse preço é adequado. Por quê? Porque não é real esse preço. Então, o preço ele também tem que ser sério e real e correspondente ao valor da coisa. É óbvio que se admite uma variação. Quem quer vender mais rápido, coloca um preço um pouco mais baixo. Quem não tem tanta pressa para vender, coloca o preço normal. Se você vai vender parcelado, você aumenta um pouco. Se você vai vender à vista, você diminui um pouco. Então, há uma variação. Ok, mas essa variação não pode ser tamanha que o valor não corresponda ao valor propriamente do bem, tá bom? Não podendo ser um valor vil ou fictício. Eu trouxe aqui para debate para vocês, né, duas situações que não estão no regramento geral do preço do compra e venda, mas são aplicáveis ao preço de todos os contratos,
que estão nessas disposições no artigo 315 e no artigo 318. Vamos voltar lá, eu acho que até já grafei também, estão grafados. Né? O 315, ele fala sobre o valor nominal. Então, o que acontece? Se eu tenho um valor assim, ó. R$100. Opa, deixa eu voltar aqui. R$100 em número 100 e em nominal dito 150. Segundo o nosso Código Civil, tá? Segundo o nosso Código Civil, vale o valor nominal, tá bom? E o que é o valor nominal? O valor nominal é aquele que está escrito, tá bom? Então, muita atenção no contrato, sempre que eu estiver diante de um contrato, eu devo observar o valor nominal. E a outra observação que eu quero falar para vocês é com relação a contratos que sejam pactuados em outras coisas que não seja moeda nacional ou, ok? O compra e venda ele tem que ser referenciado em moeda nacional. É o que o 318 fala, são nulas as convenções de pagamento em ouro ou moeda estrangeira. Mas, contudo, porém, entretanto, eu trouxe para vocês um julgado do STJ que fala sobre isso, né? Fala sobre a exceção a essa regra, tá bom? Leiam esse julgado, busquem, se informem sobre essa situação, mas eu já adianto para vocês que há exceção a essa regra, que são as hipóteses previstas no artigo 2º do Decreto-Lei 857 de 69, tá bom? Então, olhem, leiam o julgado e leiam o material, que aí depois eu posso tirar as dúvidas para vocês com relação a isso. Mas, embora, volto a dizer, a regra seja que os contratos devem ser celebrados em moeda nacional, excepcionalmente se admite que seja celebrado em moeda estrangeira, e eu tenho uma regra que é o pagamento, né? No dia do pagamento você deve converter para o valor da moeda nacional, é isso que diz o entendimento, a construção jurisprudencial, tá bom? Com relação ao preço é isso. E por fim, né, para falar sobre o último elemento do compra e venda, que é a coisa, nós temos que saber que a coisa, primeiro, ela deve existir, né? Mesmo que potencialmente, vou dar um exemplo, foguete para viagens espaciais. Hoje você não encontra foguete como você encontra carro, como você encontra moto, mas o caminho é para esse lado. Da mesma forma que há muitos anos você não possuía, não existia a possibilidade de aviões particulares, e hoje é uma realidade cada vez maior, tá bom? Então, a existência ela deve, no mínimo, potencialmente existir, tá? Ainda assim, a coisa deve ser individualizada, né? Mesmo lembrando que nós temos obrigação de dar coisa incerta, eu devo lembrar daquele regramento, mesmo as coisas incertas devem ser individualizados pelo gênero e quantidade, tá bom? É o que está disposto lá no Código Civil, quando fala sobre obrigação de dar coisa incerta. E órgãos humanos? É possível a venda de órgãos humanos? Sim ou não? E aí, pessoal? Posso vender?
ou não? Órgãos humanos. Vender um rim, eu tenho 2, eu vendo um. Metade do fígado, né? Metade do fígado. E o cabelo, eu posso vender o cabelo? Sim ou não? Por que é que eu posso vender o cabelo e eu não posso vender meus rins? E aí, Regiane, por que eu posso vender o cabelo e não posso vender um dos meus rins? Por que eu não posso vender uma parte do meu fígado, que vai se regenerar? O sangue, eu posso vender meu sangue? São coisas aí que de pensar. Anotem aí, pesquisa, tá? Não posso vender órgãos. O Brasil não permite a venda de órgãos, tá bom? É permitida a doação de órgãos, né? Para outras pessoas e permitida também a doação de órgãos e do corpo para estudos científicos, tá? Mas a venda não é permitida. Mas no Brasil se permite a venda de bens incorpóreos. O que é um bem incorpóreo, Leonardo? Vamos lá. O que eu produzo intelectualmente, né? É um bem incorpóreo. Os créditos que eu eventualmente tenha são bens incorpóreos. Então, o Brasil permite a venda também de bens incorpóreos, só que quando se trata de bens incorpóreos, é tecnicamente mais adequado não chamarmos de venda, mas de cessão, tá? Então, quando vocês se depararem com o termo cessão de crédito, cessão de direitos hereditários, cessão de direitos de imagem, né? Nós estamos falando da venda desses bens, só que como são bens incorpóreos, nós estamos falando, né, tecnicamente mais adequado, chamar de cessão de direitos. Tudo bem? Com relação à coisa, eu tenho ainda uma última advertência para fazer, um último esclarecimento, advertência, não, último esclarecimento para fazer para vocês, que é com relação às despesas no contrato de compra e venda, né? As despesas estão reguladas no artigo 490, e eu falei para vocês que essa é uma diferença entre o contrato de compra e venda e o contrato de troca, porque o compra e venda diz que, salvo cláusula em contrário, ficarão as despesas de escrituração e registro a cargo do comprador e a cargo do vendedor as da tradição. Aqui em Rio Branco, eu celebro um contrato de compra e venda de um boi. Só que esse boi está lá em Sena Madureira. Eu estou comprando o boi. A quem compete essa despesa de trazer o boi até aqui em Rio Branco? Porque ele tem que ser cumprido em Rio Branco, né, que é o local da celebração. Olha, a despesa, né, desse transporte do boi lá de Sena Madureira até aqui em Rio Branco, ele corre por conta do vendedor, aquele que vendeu o boi, tá bom? É isso que diz o código. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal, com relação ao que a gente falou hoje? O que a gente tinha para debater era isso. Introdução, regramento jurídico, Professor, conceito, elementos. Pode perguntar. Quem é que está falando? Jean, Oi, Jean. em questão do caso da transferência do bem, o frete não poderia ser, por exemplo, pago, no caso, pelo vendedor, não? No Pode, caso de com compra. certeza. Por isso que o 490 ele fala assim, ó, salvo cláusula em contrário. O vendedor pode dizer, ó, eu estou te vendendo o boi, mas você tem que buscar lá em Sena Madureira. Sem problema. Sem problemas. As partes podem pactuar essa divisão aí de como elas entenderem melhor. Mas se ninguém falou nada, né, o código vem e traz uma solução. Entendi. Tá bom? Beleza. É importante, tá? Boa pergunta do Jean nesse sentido,
porque eu vou replicar isso para todas as situações, tá? Pessoal, as cláusulas gerais, que são essas que nós falamos aqui, elas podem ser alteradas conforme o consenso das partes, né? Conforme elas negociarem, tá bom? Salvo as cláusulas de nulidade, aqui é do 489, que aí as partes não podem se manifestar quanto às causas de nulidade, tá bom? Mesmo que elas queiram, né? Mesmo que elas queiram, elas não podem, né, pactuar contrário a essas regras absolutas, tá? Mais alguma dúvida? Então tá bom, pessoal, muito obrigado. Ah, tá, desculpa. Eu tenho procurado fazer isso, né? E eu vou deixar bem claro para vocês, não é obrigatório, não vale ponto, não vale nota. Exercício de fixação. Elabore parte de um contrato de compra e venda, descrevendo de forma detalhada seus elementos essenciais. Então, vocês vão pegar os elementos essenciais e vocês vão descrever como se estivessem elaborando um contrato. Não pensem nas demais cláusulas, não pensem em outras situações, mas criem essa parte dos elementos essenciais de um contrato para que vocês treinem a confecção de um contrato, tá bom? Exercício a título de fixação, caso queiram fazer, isso vai ajudar vocês aí com certeza no entendimento da matéria. Fechou? Um abraço para vocês, um bom sábado. Lembrando que a partir de segunda-feira nós temos rodízio de veículos, então verifiquem a real necessidade de saírem de casa, quem tiver que sair, quem tiver que trabalhar. Um abraço para todos vocês.